Então, independente do tempo e das condições que você está vivendo, nessa estação, nessa temporada, Ele está preparando algo especial para você. É assim que funciona com o nosso Deus. Quando eu era muito menino, tinha um programa do Silvio Santos, e ele tinha alguns chamavam de foguetinho, outros chamavam de cabine. Não sei se vocês vão lembrar disso, eu acho que ninguém lembra aqui, não tem ninguém dessa, tirando o pastor Tiago, não tem ninguém dessa idade aqui para a gente compartilhar. O pastor Tiago é da minha idade, né, pastorzão? Então, estamos juntos. Mas, era assim, uma criança, uma pessoa, entrava dentro do foguetinho, todo fechado, colocava um tapa-ouvido, e aí, de repente, o apresentador pegava e falava assim, ele só podia responder duas coisas, sim ou não. Então, ele pegava e falava assim, olha, eu tenho aqui um espelhinho que não vale nada, você quer esse espelhinho? Aí a pessoa sem ouvir falava, sim. Você troca esse espelhinho por um automóvel 0 quilômetro? Aí a pessoa, não. E a gente ficava aqui torcendo e vai, e não, agora vai. Então você troca esse espelhinho por uma casa? Não. O fato é que as pessoas não conseguiam entender e perceber o que estava acontecendo ao redor delas, mas mesmo assim, elas precisavam tomar decisões. Era assim lá atrás, era assim nesse programa. Sabe, a vantagem que uma pessoa pode ter sobre um inimigo ou sobre um problema, é quando ela tem a percepção exata do que está acontecendo. Se você não consegue enxergar e se você não consegue ver e perceber o que está acontecendo ao seu redor, o que está acontecendo ao seu contexto, você fatalmente terá dificuldades de se posicionar e tomar a decisão correta. Foi aqui, nós tivemos aqui já um ensaio, aqui, um profético, que a nossa querida irmã, ela falou, olha, Deus abre os meus olhos, abre os meus ouvidos para eu ver e entender de novo a partir da sua percepção. Então essa noite é uma noite muito especial, que nós viemos aqui juntos para que Deus abra e nos dê clareza sobre qual é a nossa real posição, quem nós somos e aonde a gente deve estar e quais as decisões nós precisamos tomar. Encerrou o momento de você começar a dizer sim ou não sem entender o que está acontecendo. Existe uma atmosfera de clareza chegando sobre a minha e a sua vida, e esse é o tempo. É assim. Existem pessoas que entraram nessa noite com olhos embaçados, ouvidos com ruídos que te levariam a tomar decisões que afetariam o seu futuro de uma maneira muito forte. Ia levar você a fazer trocas absurdas, mas Deus abre os seus olhos nessa noite, Ele toca os seus ouvidos e a sua mente nessa noite. Você tem a mente de Cristo. E existe uma verdade fundamental, importante, que nessa campanha, nesse dia, você precisa entender, eu e você precisam entender. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu não sei se você entendeu, mas não foi você que foi escolhido, não foi você que o escolheu, mas você foi escolhido. Então você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você tem uma aliança com Ele. Mais do que isso, Ele tem uma aliança com você. Você tem uma aliança com o sangue de Cristo. Amém? Agora, o que é uma aliança? Aliança é um compromisso que tem 3 elementos. Toda aliança, ele tem as partes, tem os termos da aliança e ele tem um sinal. A aliança tem um sinal. Por exemplo, em um casamento, eu tenho os votos do casamento. Eu tenho, que são os termos, eu tenho os noivos, que são as partes, e eu tenho um anel, que simboliza, que mostra que eu tenho uma aliança. Em um contrato de trabalho, eu tenho as cláusulas.
Eu tenho o empregador e o empregado. E eu tenho uma carteira de trabalho que é o sinal daquela minha aliança. Jacó, ele anda errante pelo caminho, ele não está entendendo muito, está com os olhos embaçados, e de repente ele tem um sonho, e ele vê uma escada que sobe, desce. Eu acho interessante, porque se anjo tem asa, por que os anjos subiam e desciam pela escada? Mas deve ter anjos que não têm asas, né? Eu acho que são coisas... Fecha esse parênteses e vamos para frente. Mas Jacó, ele tem uma experiência sensacional, e ele pega uma pedra, e ali ele estabelece um altar, ele faz um voto: se o Senhor me abençoar, eu voltarei aqui e trarei o dízimo, não é isso? Então ele faz um voto, olha a aliança ali, Deus e ele são as partes, e aquela pedra, Betel, é o sinal, sabe? As partes da aliança são os protagonistas, é sobre quem a gente está falando. Os termos é a razão, é o objetivo daquela aliança existir. E o sinal é o que mostra para todo mundo que você pertence àquela aliança. Deus, ele estabelece uma sentença para o Egito. E ele diz que o anjo da morte vai passar pelo Egito e vai matar todos os primogênitos. Mas os termos da aliança diz que entre o povo dele e o Senhor, aquele anjo vai passar, e aonde estiver o sinal de sangue no umbral da porta, ali a morte não chegará. Então eu tenho um sinal, tenho os termos, tenho aliança. Querido, o que eu quero dizer para você é que você tem uma marca de sangue sobre a sua vida, é que você é protegido, e pode vir a morte, pode vir o desemprego, pode vir o divórcio, que eles não vão passar sobre a sua casa. Você foi escolhido para esse tempo, Deus está te levantando para levantar outras pessoas. Então aproveite essa aliança e viva ela de maneira intensa. Vocês estão comigo aqui? Amém. Estou gostando da CN Alphaville, pastorzão. Você, então, está debaixo de uma aliança. Você está debaixo de uma nova aliança. E você precisa acessar os termos dessa aliança. Essa noite eu quero falar com você sobre os termos dessa aliança. Eu quero falar de 4 cláusulas, 4 parágrafos desse contrato, que vai impactar a sua vida. Vocês estão comigo? Primeira cláusula, redenção. Essa é a primeira cláusula que está nesse nosso contrato com Deus. Deus tem um compromisso conosco de redenção. Redenção é o resgate da escravidão, é o resgate da prisão. O texto que nós lemos mostra que uma mulher que estava com a sua vida perdida, ela já tinha mais de uma década com um fluxo de sangue contínuo. Seu recurso não resolveu, a sua tecnologia, o seu remédio, a sua medicina não resolveu, a sua antiga aliança não resolveu. Pelo contrário, essa antiga aliança afastava, trazia mais dor e deixava ela distante daquilo que era o que ela esperava de propósito e cura sobre a vida dela. Ela estava sem futuro, ela estava sem expectativas, ela estava presa em um ciclo. Há pessoas que fizeram alianças no passado e que porque quebraram algum princípio, ficaram aprisionadas em ciclos. Talvez você não tenha dado muito certo à sua sociedade. Talvez você tenha se precipitado na hora de fazer um movimento com alguém. Talvez houve decisões erradas no seu casamento. Antigas alianças que nos trouxeram até aqui, pode ser que elas não estejam tão alinhadas com o que eu preciso que aconteça na minha vida. Só que assim como aquela mulher que ao ouvir sobre Jesus, tudo mudou, sabe? Alguém ouviu que Jesus curava, alguém ouviu que Jesus fazia milagres, e o coração dela começou a mudar, e começou a gerar uma esperança. Assim como ela naquele dia recebeu notícias de que a solução dela estava chegando,
eu quero declarar sobre a minha, sobre a sua vida e sobre você que está assistindo a gente pela internet. Olha, Deus está resgatando você das suas alianças antigas, das suas prisões, dos seus ciclos. Se as coisas se repetiam, elas não vão mais se repetir. Essa mulher ouviu a pessoa certa. Quem é que você está ouvindo? Quem são os seus conselheiros? Quem é que está próximo de você? Sabe, essa mulher, ela tinha uma oportunidade. Se ela não soubesse o que Jesus podia fazer sobre a vida dela, ela perderia a grande chance da vida dela. Escolher as pessoas que nós ouvimos, escolher o que nós ouvimos faz toda a diferença. Sabe, existe um ponto importante sobre a redenção. É que a redenção acontece de alguém que tem o poder financeiro de resgatar alguém que está preso. A redenção, ela não pode acontecer sozinho. Eu não posso me auto-redimir. Alguém precisa me retirar. Queridos, Deus está colocando pessoas na vida de vocês que serão Cristo na vida de vocês, que irão redimir a história de como está nesse momento que precisa ser diferente. Existem pessoas chegando, pessoas vão te ligar durante essa semana, pessoas vão te mandar uma mensagem, pessoas vão te encontrar na rua, você vai fazer negócios e vai encontrar pessoas que vão trazer respostas, mas não é só respostas financeiras, é respostas de cura sobre a sua vida, é resposta de transformação, é resposta de restauração sobre o seu casamento. Escolha as pessoas certas, receba as pessoas certas e deixe as coisas velhas do passado para trás. É isso. Existe uma palavra de resgate sobre a nossa vida. Nós não vamos viver mais ciclos. Nós não vamos viver presos. Jesus veio para te resgatar para um novo tempo. Nós estamos num tempo novo, para uma nova estação, para uma nova aliança. E existe uma redenção chegando sobre sua vida financeira, sobre sua saúde, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. É assim. Sabe, eu passei um período de muita incerteza, que eu pensei que eu ia andar em ciclos no final do ano passado. Eu sou um cara de governo. E aonde eu estava, todos acompanhamos, tivemos uma mudança no governo, e eu estava posicionado, e parecia que as portas não se abririam para mim, porque afinal de contas, as minhas conexões, os meus valores, os meus propósitos, eles impediriam que essas coisas, as oportunidades chegassem até mim. E a gente ficou procurando, eu e minha esposa orando, procurando o caminho, a direção, sabe? E aí, de repente, eu recebo uma ligação. Eu recebo alguém querendo me resgatar. E aí eu recebo, e aí, olha só, nós queremos você aqui em São Paulo. Nós queremos que você venha para cá. Mas, meu Deus, o que eu vou fazer em São Paulo? Amém. Pessoas vão chegar sobre a sua vida nos próximos dias. Eu não sei sobre o que eu estou falando. Eu sei que tem uma bênção que vai correr atrás de você, sabe? Tem um louvor que fala que as bênçãos vão correr atrás de você. E elas vão correr. E vai chegar o resgate sobre a sua vida. E sabe o que é mais legal? Nesse propósito, nesse momento, eu nunca tive condição de abençoar tantas pessoas com bênçãos de oportunidades. Então as bênçãos não chegam só sobre a minha vida, elas chegam sobre a vida de dezenas de outras pessoas. É isso. Você vai ser resgatado para ser um resgatador. Amém? Você é um remidor. Olha para o irmão do seu lado com cara de profeta e fala assim: você é um redentor. Sabe, porque você é um Cristo. Você é um pequeno Cristo. Você é a imagem e semelhança do nosso Deus. Vamos para a próxima cláusula? É a número 1. Cláusula número 2. Propiciação.
um sacrifício que aplaque a ira de Deus. Vamos lá. Essa mulher, nela existia um fluxo de sangue. Ela tinha uma vida sacrificial. Ela vivia uma vida sacrificial. Era difícil para ela de todas as formas. Mas ela era batalhadora, porque afinal de contas, era 12 anos que elas estavam vivendo e tentando vencer esse desafio. Mas o sacrifício que ela fazia, o que ela escondia, o que ela pagava, o que ela tentava mudar, não transformava a situação. Sabe por quê? A solução não estava no sangue dela, mas estava no poder, no sangue que fluiu de Jesus quando ela tocou em Jesus. Meu irmão, chegou a hora de trocar o sacrifício. Chegou a hora de trocar a força do seu braço, as suas conexões que você conseguiu naquele grupo de fraternidade, naquele grupo que você tem aí no WhatsApp. Chegou a hora de você trocar as suas a partir do seu conhecimento e entender que o sacrifício não é qualquer sacrifício, é um sacrifício que alcance a misericórdia de Deus. Isso é propiciação. Então eu preciso, às vezes eu me canso, às vezes é pesado, e essa bênção que a pastora Sara contou aqui agora, eu tenho certeza que se fosse com o braço deles ali, não sei, ia ser difícil de acontecer, por mais soluções que a gente tenha. Porque a gente precisa trocar o sacrifício, a gente precisa pegar e fechar a porta do nosso quarto, porque o Senhor que nos vê em secreto, Ele vai me recompensar, sabe? Eu não posso mais andar ansioso por coisa alguma, mas antes as minhas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. Eu preciso bater na porta dos céus e falar: Deus, o Senhor é o meu sacrifício, o Senhor é que concede a misericórdia sobre a minha vida, derrama a sua graça sobre mim. Sabe, dá aquela respirada assim, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu jugo, que é leve. Por que você está querendo carregar isso? Você vai ficar 12 anos tentando resolver esse problema? Deus é com você. Esse é um tempo de a gente dar o risco para que a oportunidade, para que a bênção de Deus aconteça sobre a nossa vida. Não precisa ter medo. É a graça de Deus que vai fazer por você, mas o que você fez para merecer? Nada. É graça. É graça. É assim. Então o princípio da propiciação é que você não pode oferecer qualquer sacrifício. Tem que ser o sacrifício certo que toque o coração de Deus. E esse não é o sacrifício da força do seu braço. Está tenso? Não, né? Eu acho que está tenso na agenda aí que a pastora falou ali. Eu acho que vai ter alguns momentos de tensão, mas sempre termina num profético sensacional. Vamos lá. Vamos para a terceira cláusula. Perdão. Essa é uma cláusula bem interessante da nossa aliança com Deus. Sabe, Jesus percebeu que havia saído o poder dele. Então ele para e pergunta: quem me tocou? A mulher, por estar impura, ela não podia tocar em outra pessoa, porque senão ela deixaria outra pessoa impura. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, para poder curar e salvar e ressuscitar a filha de Jairo. Só que se a mulher toca nele, ele fica impuro, atrapalha o propósito. Não é assim? Assim que a lei fala, não é assim que a antiga aliança fala? Então, Jesus pergunta: alguém me tocou? A Bíblia diz que ela chega tremendo, se aproxima de Jesus e assume a sua atitude. A culpa
ela traz medo para o nosso coração. Ela não permite, e ela só não permite, e ela ainda faz força, ela tenta impedir que eu alcance o shalom de Deus, a completa bênção sobre a nossa vida. Querido, eu quero chamar você hoje para que você não tenha medo de assumir as suas responsabilidades. Essa noite você pode vir até tremendo, mas o perdão de Deus chegará sobre a sua vida. Eu não sei qual é a culpa que você está carregando. Eu não sei, às vezes você tem uma culpa que você está trazendo, que ela não tem nada a ver com o problema que você está vivendo, mas ela pode estar impedindo você de alcançar, de ser corajoso e dar um passo de fé. Mas essa cláusula diz que eu e você foi perdoado. Mas, Eduardo, aquela pessoa não me perdoou, mas Deus perdoou você. O perdão está sobre a sua vida, você está livre. E sabe o que é o perdão? É reposicionamento. Perdão não é simplesmente você voltar, depois de um erro, para o mesmo lugar que você estava antes. É você voltar de um erro para um lugar mais elevado, para um outro patamar, levar você para uma glória de uma segunda casa. Essa é uma cláusula que está sobre a minha e a sua vida. Então não carregue esse peso. Não tenha medo de assumir as suas responsabilidades. Sejam fortes e corajosos. Assumam suas responsabilidades. Porque eis que estarei contigo por onde quer que andares. Por onde colocar a planta dos vossos pés. Por onde colocar as vossas mãos. Eu vou estar com você. Esse é um termo da aliança. Deus te abraça com amor e com perdão essa noite. Ele te posiciona para um lugar melhor onde você deve estar. Sabe? A Bíblia diz que nós estamos posicionados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando a gente se envergonha, quando a gente deixa de caminhar com a palavra que Deus tem sobre a nossa vida, e a gente fica num nível, numa posição que a gente não deveria estar, nós perdemos a autoridade que Ele colocou sobre a nossa vida. Porque existem algumas coisas que só podem acontecer se você estiver na posição de autoridade correta. Eu quero dizer que você é uma princesa, que você é um príncipe de Deus, que você tem um cetro na sua mão, colocado pelo Senhor, e aquilo que você ligar no céu será ligado na terra, aquilo que você desligar no céu será desligado na terra. Onde você coloca a sua mão vai prospera. Aqui a palavra que você libera, ela acontece, ela faz mover montes, ela faz transformar situações sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então você recebe essa palavra, você está reposicionado. Amém? Vamos para a quarta e última cláusula? Então vamos, como é que funciona? Aqui também funciona assim, pastorzão? E para encerrar? Funciona bem. A última cláusula é a justificação. A primeira cláusula que nós falamos, qual foi? A redenção. A segunda, propiciação. A terceira, perdão. E a quarta, justificação. Repete comigo, essa é a cláusula do acionamento. A justificação é a cláusula de acionamento da aliança. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, repita comigo, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé. Repita comigo, daquele que tem fé em Jesus.
Simplesmente, pessoal, não adianta a gente ter uma aliança se a gente não aciona as suas cláusulas sobre a nossa vida. Nós precisamos trazer os benefícios da aliança, ir e buscar. Essa mulher, ela caminhou, ela viu a situação dela, ela viu uma oportunidade, talvez a última oportunidade. E aliás, ela era perseverante, porque ela já havia tentado várias formas. Jesus poderia ser mais uma forma, mas ela repetia para ela mesma: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Mas ela repetia para ela mesma: se eu apenas tocar na orla do seu manto, serei curado. E ela repetia: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curado. E ela repetia: se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curado. Jesus, a hora que cura essa mulher, ele fala: filha, a sua fé te salvou. A justificação, ela vai acontecer na minha e na sua vida, no momento em que eu colocar a minha fé em prática. O caminho desse acionamento é só um, é a fé. Escuta, queridos, você não está sozinho. Você está debaixo de uma aliança. Queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias, eu não sei qual que é a sua situação. Mas eu quero convidar você a começar a mentalizar, a trazer para você agora a sua bênção, aquilo que você precisa. Feche os seus olhos. Comece a repetir para você. Comece a enxergar você com uma vida resgatada dos seus ciclos. Comece a se enxergar sarado, curado dessa doença. Comece a se enxergar com uma família linda, estruturada, com uma aliança renovada. Comece a enxergar a porta, você entrando no seu primeiro dia, no seu novo trabalho. Comece a enxergar a fachada da sua empresa. E agora, repita para você mesmo: se eu apenas tocar em Jesus, eu vou viver isso. Escuta, eu quero encorajar o seu coração. Eu venho aqui nessa noite, eu saí lá de Brasília, Deus me trouxe aqui essa semana para encorajar você para ir para o melhor momento da sua vida. Eu vim aqui para encorajar você a se tornar o rei e a rainha que você tem que ser para abençoar essa cidade, para abençoar a sua casa, para abençoar os seus parentes. Alguma coisa está por acontecer na sua vida. Algo diferente. A comunidade das nações de Alphaville vai respirar e vai viver uma bênção geracional sobre este lugar, em que os testemunhos serão semelhantes. Alguns anos atrás eu precisava cumprir um propósito de Deus. No meu trabalho eu precisava que um recurso muito grande ele fosse liberado. E Deus falou para mim: filho, pegue algumas pessoas e ore por esse recurso. E aí eu falei: ok, Deus. Dei alguns passos para frente.
perguntei para Deus: Deus, e se não der certo? Eu lembro como se fosse hoje, quase como uma voz audível, eu ouvi na minha mente a seguinte palavra: e se der certo? E se der certo? Sabe? A justificação que Deus está trazendo para esse tempo na sua vida é a justificação, é o tempo e se der certo. Sabe? Você está sendo preparado para um propósito. E talvez venha a dúvida e venha a preocupação da frustração que vai acontecer se as coisas derem errada. Eu quero perguntar para você: e se der certo? Você consegue enxergar se der certo? Você consegue entender aquilo que pode acontecer se der certo? Então seja forte, seja corajoso, não te espantes, não passe, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Não foste você que me escolheste, mas eu escolhi a vós, diz o Senhor. Então eu te sustento. Se eu falo para você ir, eu sustento o teu envio, eu trago a provisão, eu venho com abundância sobre a sua vida. Entenda e enxergue, porque coisas grandes virão sobre a sua vida. E se der certo? Eu quero que essa pergunta bata na sua cabeça essa noite. Você vai deitar a cabeça e vai falar: e se der certo? Você vai ficar com o coração tão cheio como uma boca daqueles que sonham, sabe? O coração vai bater forte, porque você está enxergando o favor de Deus sobre a sua vida. Sabe, queridos, hoje é uma noite em que Deus vai dar para você clareza. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre dons espirituais. E ele descreve vários dons de falar em novas línguas, dons associados a discernimento de línguas, interpretação de línguas, dons de revelação, dons de cura, o dom da fé e o dom de discernir espíritos, dom de discernimento. Esse é um tempo onde precisamos acessar o discernimento. E a palavra que o Eduardo liberou aqui hoje é uma palavra muito propícia para o momento, muito peculiar. É um remédio de Deus para nossas vidas neste tempo. E
Eu sinto no meu espírito que hoje é dia de descortinar, de cair escamas dos olhos, porque Deus quer fazer você ver as coisas como elas são. A palavra fala que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas é um Deus que traz clareza. Eu creio que estão sendo agora no céu colocados holofotes sobre a sua vida, e você vai ver com clareza. É tão interessante isso. Eu conversava isso mais cedo com uma pessoa, e a gente aprende nessa casa que se você quiser saber qual que é o espírito que alguém está operando, conheça a motivação por trás daquela pessoa. Se você entende a motivação, você entende a operação do espírito. Com qual espírito alguém se aproxima de você? Teste a motivação do coração. Quais as motivações do coração? Ei, hoje é um dia que Deus vai trazer clareza para você. Escamas estão caindo dos olhos hoje. Deus está te dando discernimento para que você compreenda aquilo que de fato está acontecendo. Veja que foi falado aqui essa noite que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas muitos andam por aí como mendigos, maltrapilhos, desconectados das promessas e das bênçãos de Deus. E hoje eu quero chamar aqui à frente pessoas que realmente precisam de discernimento. Só aqueles que dizem assim: Senhor, eu preciso de clareza, eu preciso ver as coisas como elas são. Eu quero orar por você. O Eduardo vai estar aqui na frente também, ministrando sobre a sua vida. Eu quero te chamar, vem aqui à frente, mas venha rápido, nós vamos orar por você. Talvez seja acerca de um negócio, acerca de uma sociedade, acerca de uma transição profissional. Talvez você precise entender algum contexto na sua família, na sua casa. E o Espírito Santo vai começar agora a ministrar sobre a sua vida e sobre o seu coração. Escamas de fato vão cair dos seus olhos para que você veja claramente. Sabe o que eu vejo acontecer com você? Exatamente aquilo que acontece com Eliseu e com o seu moço. A Bíblia diz que o rei da Síria então monta um cerco contra a casa de Eliseu ali em Dotã. E quando o moço do profeta sai e olha aquela multidão de carros e cavalos aparelhados, e de repente Eliseu olha para ele e diz assim: não se importe com essa pirotecnia toda, Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam. A minha oração hoje é que o Senhor abra os seus olhos, você que nos assiste por essa transmissão, que nesse exato momento a minha oração é que na sua casa agora, os seus olhos espirituais sejam abertos, que o Senhor te mostre as coisas como de fato elas são e não como aparentam ser. Que agora em nome de Jesus, toda pirotecnia do inimigo, todo ilusionismo, tudo aquilo que foi construído como uma casca, como uma máscara, comece agora a se dissolver, a se desfazer na autoridade do nome de Jesus. E que você comece a se conectar àquilo que Deus te fez para ser. Que você comece a interpretar, a ter clareza. Ei, Deus está chamando você hoje para que você tenha clareza, discernimento espiritual. Deus começa agora a ministrar ao seu coração. O inimigo será desvendado, será desmascarado, ele não ficará oculto. E se existe alguma armadilha preparada contra você, se existe alguma arma forjada contra a sua vida, hoje, agora, nesse exato momento, ela é desfeita na autoridade do nome de Jesus. Comece a orar agora, você que veio aqui à frente. Comece a dizer: Senhor, eu acesso agora dons. Eu acesso agora a capacidade de ver no mundo do Espírito. Eu acesso agora, Senhor. Olha, a palavra diz: buscai com zelo os melhores dons. Então comece agora a buscar. Diga: Senhor, eu quero esse discernimento. Eu quero o dom de discernimento. Eu quero acessar essa realidade. Eu quero ver além do que os meus olhos estão vendo. Leva-me a esse lugar alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu os abençoo. Eu os abençoo agora. Que venha sobre eles esse manto, que venha sobre eles clareza, que venha sobre eles lucidez, que venha sobre eles, Pai, a unção que despedaça o jugo. Eles não podem ser resistidos. Eles são teus filhos, eles são a tua igreja. Eles estão aqui para avançar, Nós somos redimidos, nós somos lavados pelo teu sangue, nós somos alcançados pela tua presença. Não somos apenas filhos
filhos imaturos, mas somos ruiós, somos os filhos maduros de Deus, fomos chamados como filhos maduros do nosso Pai, e por isso o Senhor nos dá essa maturidade de visão, essa maturidade para enxergar, para ver as coisas, essa maturidade de pisar com firmeza no solo que o Senhor nos dá, de nos posicionar como alguém que está vendo além das aparências. Jesus, queremos ser como Samuel, recebendo uma instrução espiritual, e o Senhor dizendo: não se atente para a beleza deles, Samuel, porque eu não os tenho escolhido, eu não escolhi esse e também esse. Não, Samuel, não é sobre esses que se apresentam na sua frente. Ei, Deus está dando para você agora clareza, e você vai entender em que porta você vai entrar, que porta você vai sair, qual porta tem que se fechar, qual porta tem que ser aberta. Ei, você recebe agora a unção para avançar, para enxergar. Deus está te dando clareza. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Confirme essa palavra nessa noite. Confirme essa palavra sobre a sua vida. Eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor. Eu recebo a cura sobre os meus olhos. Eu recebo a unção sobre a minha vida. Eu estou avançando. Eu estou avançando. Olha aqui para mim, preste muita atenção, vocês que vieram aqui à frente. Eu tenho instrução do Espírito Santo para você. Sabe, por vezes o que nós precisamos é mudar o nosso ponto de vista. O que é um ponto de vista? É a vista a partir de um ponto. Se eu olho para você daqui, eu tenho um ponto de vista. Agora, se eu mudo a minha posição e venho para cá, eu tenho um outro ponto de vista. Entenda que ter discernimento e clareza é ter a consciência iluminada pela palavra, de forma que você compreenda as coisas que parecem ser de Deus, mas não são, mas também acessar aqueles embrulhos estranhos, esquisitos que se apresentam diante de você, que parecem que não conversam com você, mas de repente, quando você muda o ponto de vista, você fala: rapaz, não é que esse negócio pode dar certo? Que foi como o Eduardo ministrou aqui hoje. E se der certo? E se funcionar? E se acontecer? Porque por vezes a energia que a gente gasta pensando naquilo que vai dar errado, você poderia tanto estar gastando essa energia pensando em tudo que Deus está pensando a seu respeito e se conectando naquilo que vai dar certo. Porque eu vim aqui te lembrar e te alimentar da esperança de que Deus está pensando bem sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Está pensando bem sobre vocês. Maiores são os pensamentos de Deus a seu respeito. Levante suas mãos nessa noite. Vamos concordar. Diga assim comigo, diga: Senhor, eu sei, eu creio que os teus pensamentos a meu respeito são pensamentos de bem e não de mal, para me dar um bom futuro e para me dar uma esperança. Diga: Senhor, eu sei que como as areias da praia são numerosos os seus bons pensamentos sobre mim. Senhor, eu sei que assim como os céus são mais altos do que a terra, os seus pensamentos
são mais altos, são maiores do que os meus pensamentos. Por isso hoje, me enche dos pensamentos dos céus, me enche dos teus pensamentos sobre mim, no nome de Jesus. E se você crê nessa verdade, dê um brado de louvor a Jesus, aplauda o nome dele nessa noite. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Nós estamos já encerrando, mas antes eu quero lembrar você do que vai acontecer aqui nos próximos dias. Acho que nós temos um banner que vai aparecer aqui, né? Então olha só, quem vai estar com a gente aqui esse domingo? Olha, você que nos assiste aí por essa transmissão nesse momento, você tem um compromisso conosco no próximo domingo. Nós vamos estar juntos aqui a partir das 10 da manhã no nosso culto da família, com o nosso bispo JB Carvalho vai estar ministrando aqui no domingo pela manhã, né? Será um domingo extraordinário. Faz o seguinte, olha, você que nos assiste por essa transmissão, printa essa tela, manda para alguém, acessa lá o nosso Instagram, já tem lá o banner com o bispo, né? Marca alguém lá no Instagram, convida alguém, encaminha essa mensagem, né? Você que está aqui hoje, lê esse QR Code, vamos estar conectados, né? Tem uma jornada para você aí, deixa ali os seus dados, faça isso agora, faça isso nesse momento, vamos lá, pegue o seu celular, vamos juntos entrar nessa jornada para enchermos essa casa aqui no próximo domingo. Domingo será um domingo marcado pela presença, e foi realmente comentado pela Sara que nós estamos vivendo um tempo muito oportuno de Deus. Deus realmente descortinou. Sabe aquela história, foi falado aqui pelo Eduardo hoje, que abriu-se uma janela do céu e uma escada com anjos subindo e descendo. Sabe o que acontece aqui nesse lugar? Tem uma janela espiritual aberta, tem anjos subindo e descendo aqui nesse lugar. E realmente nós estamos vivendo um tempo de favor. Eu não posso anunciar ainda, mas no domingo faremos um anúncio extraordinário de 2 agendas exponenciais que nós teremos ainda no mês de abril aqui nessa casa. Olha, gente, é coisa de Deus, é coisa que nem nos... Eu não vou falar não para poder não dar spoiler. Você tem que estar aqui domingo, né? Você tem que estar junto aqui comigo no domingo, para nós fazermos uma revolução. Começa agora, realmente, compartilha com alguém, manda esse link, manda esse QR Code para alguém, compartilha com quem você ama. Olha, você tem que estar aqui domingo, que domingo vai ser uma coisa fora do normal. Será sobrenatural em nome de Jesus. Quantos estarão juntos aqui no domingo? Quantos? Juntos como família? Balança o irmão do lado aí e fala assim, ó, você vai estar junto comigo aqui domingo, hein? Diga assim, eu vou até buscar você na sua casa, vou te dar carona, vamos estar junto. Ah, então olha só. Passa então o vídeo aí, gente, eu já ia correr. Passa pra gente esse vídeo aí. Olá pessoal, nesse próximo domingo, dia 16 às 10 da manhã, eu vou estar na Comunidade das Nações de Alphaville. Se você estiver por aí, nos arredores, em São Paulo, queremos te ver. Vai ser uma incrível oportunidade de repartir com você a palavra de Deus, que é cura, que é remédio, que é transformação para todo aquele que crê. Próximo domingo, 10 horas da manhã, Comunidade das Nações Alphaville. Vejo você lá. Você viu, né? O bispo falou, vejo você, então ele vai te ver aqui. Amém? Abençoa o irmão do lado aí, ora com ele. Libera ele debaixo dessa palavra aí, de redenção, de remissão, de resgate. Abençoa a vida dele. Diga, meu irmão, receba aí esse remédio. Receba aí, você está numa atmosfera medicinal. Uma atmosfera medicinal. Você que nos assiste por essa transmissão, começa a orar com quem está perto de você aí na sua casa. Abençoa a vida dele, coloca a mão aí sobre ele. Começa a concordar, dizendo, Senhor, eu concordo que estamos entrando nesse tempo tão especial. Nesse tempo onde teremos clareza acerca dos nossos movimentos, dos nossos próximos passos. Não pisaremos em terreno arenoso, não pisaremos em solo improdutivo, mas o Senhor fincará os nossos pés sobre a rocha. O Senhor nos colocará num terreno produtivo, onde a menor semente dará 100 por 1, no nome precioso de Jesus.
Eu abençoo você, abençoo sua casa, abençoo sua família. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Deus abençoe você, uma excelente noite, até domingo.